Talvez você tenha sonhos, mas o medo fez você adiar tudo. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o medo que nos trava, o medo que nos paralisa, o medo que nos impede de chegar onde a gente quer chegar. Por muito tempo foi meu sonho de vir aqui e gravar vídeos pra internet. E eu sempre fui deixando de lado pelo medo da aprovação, pelo medo das pessoas me criticarem, pelo medo do que elas iam pensar de mim, se elas iam rir, se elas iam me apoiar ou não. E sempre muito medo, porque eu talvez não estava pronta, porque talvez elas não iam compreender o que eu estava dizendo, porque eu não tinha um cenário bonito, eu não tinha uma câmera boa, um microfone bom. Então sempre ficava com aquele medo que me fazia simplesmente parar, me travava, um medo que me paralisava. E a ponto de eu tentar começar a desistir, começava a desistir, eu tentava falar sobre várias coisas. E isso vai deixando a gente frustrado, porque quando a gente tem um sonho e a gente não vai atrás realizar, parece, às vezes a gente pode agir como se nada estivesse acontecendo. Mas na verdade sim, incomoda, nos entristece. E eu fiquei praticamente fazendo isso, tentando deixar pra lá e começar a fazer outras coisas. Tentei empreender de outras formas, vendendo roupas, tentei criar lojas de roupa, várias coisas, mas nada ia para frente, nada tava dando certo. E sempre que as pessoas mais próximas assim sabiam que eu tinha esse sonho, tinha esse desejo de trabalhar pela internet, mas eu simplesmente ficava esperando. E ao invés de eu começar a lutar, ao invés de eu começar a estudar sobre, agir lá e fazer, eu ficava me comparando com outras pessoas. Eu começava a rolar a tela do meu celular e ficar vendo ali e vendo quem já gravava há muito tempo e não tentar aprender com aquela pessoa, mas tentar me comparar. Que a outra pessoa falava melhor, se comunicava melhor, que a outra pessoa tinha uma câmera muito boa, tinha uma casa muito bonita, um cenário muito bom para gravar e eu não tinha, né? E ficava desmotivada, não fazia nada para mudar. Queria mudar, queria melhorar, mas não estava fazendo nada, exatamente nada para mudar. Então, até que recentemente, não que me veio coragem, né? Não que eu tenha perdido o medo, mas tomei uma decisão de criar o canal e mesmo com medo, mesmo sem ter a câmera ainda que eu queria ter, sem ter o cenário, sem ter o microfone, sem nada disso. Eu ainda ia começar mesmo assim. Eu comecei nem sem saber o que eu ia falar, sem saber sobre o que seria o canal. Então, eu só criei o canal do zero. Não era nenhum dos outros que eu tinha tido, que eu acabei excluindo, mas eu comecei do zero e sem falar pra ninguém. Só comecei, tanto coloquei o nome do canal, um novo começo. E com esse nome eu resolvi começar a contar a minha história, a contar sobre os meus desafios, os meus medos, sobre tentar empreender sendo mãe, sobre as minhas dificuldades. E assim tá indo o canal. Tô na segunda semana e assim, eu fico surpresa de ter gente que já tá me acompanhando aqui, que tá gostando do meu conteúdo, que comenta, que se identifica comigo. Isso já é um grande presente pra mim, isso já é uma vitória, porque aquela Tamires que sempre começava e desistia, que morria de medo, de se expor, assim, não que o medo tenha passado, o medo tá aqui, mas a mudança que teve agora foi a atitude, foi uma decisão de começar, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo sem saber se vai dar certo ou não. Mas eu resolvi vir aqui e gravar, vir aqui e continuar dia após dia e melhorando. Mesmo não estando ainda no ideal que eu gostaria, mesmo sem saber editar, mas eu vou aprender. E eu acho que o importante é a gente enfrentar os nossos desafios, é a gente enfrentar a nossa timidez, é enfrentar os nossos medos, enfrentar tudo que pode estar nos atrapalhando de viver os nossos sonhos. E se você também sente medo, talvez esse vídeo seja um sinal para você não desistir de você. E se você
Gostou desse vídeo? Deixa seu comentário aqui, que eu vou amar ler.